pessoal, a gente vai fazer a transmissão aqui pelo Instagram do Pediatra Fora da Caixa. A live que eu fui convidada pelo Doce Diário Materno para estar conversando com as seguidoras dela, mas eu não estou conseguindo conexão. Então vamos ver agora se a gente consegue. Nós vamos falar sobre a situação atual do coronavírus aqui no Brasil. Nós, infelizmente, já passamos uma fase que poderia ter alguma vantagem, né? Enfim. Podem ir entrando aí, mandando as dúvidas de vocês sobre o coronavírus. Eu abri um box para a gente estar conversando e deu certo. Deu certo, então o problema estava lá no meu Insta. Agora vamos esperar o pessoal entrar. Tá. Estava falando que a gente tentou entrar pelo teu, mas não deu. Não tá Tem dando. algumas perguntas que o pessoal me mandou que eu vou estar respondendo. Uhum. Então, se tu quiser começar, já hoje a gente ficou batendo um papo bem bacana. E sabe o que a gente estava conversando, Flávia? Que hoje, né, agora, além... Oi, Raquel. Oi, Ana Paula. Tem bastante gente entrando. Oi, Camila. Tem bastante gente. Hoje a gente ficou esperando, sabe? A gente bateu um papo de uma meia hora, Flávia. E sabe o que eles estavam falando? Que agora, além do corona, a gente está tendo a preocupação da dengue. Isso é verdade? Agora chega o inverno, né, no sul e no sudeste, e a dengue diminui um pouco, né? Apesar de que nos estados do calor, a dengue continua. Mas talvez o coronavírus não chegue lá com toda essa questão. Vamos começar um pouquinho antes de falar da dengue e do coronavírus, que a gente tem um vírus novo, né? Que tem um comportamento que a gente não conhece, principalmente em crianças. Os países que o coronavírus atacou são países que não têm uma população jovem. A China, eles têm controle de natalidade muito estrito, né, no último século, principalmente. Agora então, eles não têm muitas crianças lá. A taxa de natalidade lá é 1,5 por pessoa, né? Na Itália é menos de um filho por casal. Então, a gente teve o coronavírus em países com poucas crianças. E as crianças que foram infectadas nesses países, né? Em torno de 60% a 70% teve sintomas leves a moderados, teve uma parcela de sintomas graves e alguns óbitos. Então, o Brasil é o primeiro país com uma população jovem que está tendo o coronavírus. O comportamento aqui no Brasil vai seguir o da China e o da Itália. Infelizmente, a população brasileira e talvez o governo brasileiro se atrasaram, né, em segurar isso aí. Então, o isolamento social hoje é a principal prevenção. Infelizmente, as pessoas sério, né, eles não estão acreditando, né? Eu fui no mercado ontem, eu era a única pessoa de máscara. Então, Nossa. assim, uma outra coisa que aconteceu, pessoas compraram todos os álcool géis, todas as máscaras, e as outras pessoas não estão conseguindo comprar. Eu não consegui comprar máscara, não consegui comprar álcool gel, a minha irmã conseguiu comprar lá em Balneário Camboriú, eu fui buscar 1 litro, eu já tinha em casa. Então, para uns 10 dias eu tenho. Mas quanta pessoa não conseguiu comprar álcool gel? E as pessoas estão achando que o álcool gel é substituto da água e sabão, e não é. Então, no mundo agora, nós já estamos com 210 mil casos de coronavírus, em mais de 169 países. O número de óbitos chega a quase 8.800. Sendo que nisso não está contabilizado a quantia de casos do Brasil, porque o Brasil não tem kit para fazer nas pessoas com contato que estão sem sintomas ou nas pessoas com sintomas leves. Então, só está sendo feito nos casos graves que vão para o hospital. E isso é um problema muito grande, porque a partir do momento que você não testa as pessoas assintomáticas que entraram em contato, as pessoas têm um entendimento, muitas vezes, de que elas estão seguras e elas não estão. Então, nós já, infelizmente, assim, eu não quero criar pânico, né, na população, nem nas mães, mas tem que ficar em casa. Evitar sair, racionar algum... Não é para ir no mercado comprar todos os produtos de limpeza ou comprar todos os enlatados. Não vai faltar suprimento.
Por quê? Porque não é a greve dos caminhoneiros, os caminhões e para produtos alimentícios, gasolina, produtos, medicamentos, o governo está permitindo. O que foi fechado, e isso vai dar um impacto social e econômico muito grande, são as empresas, né, de vestuário, as lojas, restaurantes, vai ter um prejuízo muito grande nas escolas, mas tudo isso é para evitar o número de casos maciços no mesmo momento. Então, a gente precisa respeitar, né? Não dá para sair nem no parquinho do prédio, não dá para sair caminhar porque está estressado. Evitar as saídas com os cachorros, né? Eu que tenho 3 cachorros, eu estou limitando as saídas, né? Eu já deixo o álcool gel na entrada, luva para poder apertar no elevador. Então, assim, agora chegando o inverno, nós temos uma influenza que vai atacar muito as nossas crianças, né? Que vão já lotar os prontos-socorros, porque todo ano é assim. A gente já tem óbitos relacionados ao influenza todo ano. Então, a gente vai ter 2 doenças potencialmente graves, respiratórias, para que os hospitais deem conta. E, infelizmente, com essa compra desorganizada de máscara, avental descartável, muitos médicos e profissionais de saúde não conseguiram comprar. E os municípios precisam fazer licitação, vão fazer compra emergencial. Então, é uma situação muito difícil. Deixa eu te interromper, porque eu acabei de saber lá da Itália, de fonte super segura. Eu não estou te escutando muito bem. Agora tá me escutando? Agora sim. Deixa eu só te interromper, porque eu acabei de saber lá da Itália de fonte segura, porque eu tenho uma amiga que trabalha no hospital. E lá, pelo menos, as máscaras e luvas estão acabando. E não tem previsão de chegada e os profissionais já falaram. Se eles não tiverem as luvas e as máscaras, eles se recusam a ir trabalhar. Então, imagina o caos que vai... Porque nós já temos profissionais que ficaram doentes, mesmo usando todo esse material. É impossível que um profissional que esteja principalmente trabalhando em emergência, que vai ter contato com secreções, não ter o material. Uma coisa é eu que não estou infectada, uso o material básico para atender um paciente de rotina, por exemplo, que não tem tosse. Mas a partir do momento que já tem uma suspeita, a gente precisa isolar o paciente, tem que se cobrir touca, máscara, o capote. É meio como aquela proteção do ebola, quase. Então, é muito complicado. Aqui, de uma mãezinha da Cleide, tem algum problema em ir para a praia, sendo ela deserta? Como moro bem próximo a ela, que durante a semana está vazia, tipo, ela está querendo saber se ela pode levar o filho dela. Tem problema sim, né? Nós não temos que sair, não importa se não tiver ninguém na rua. Por quê? Porque a contaminação fica até 3 dias se alguém espirrar na areia. Claro que o mar vai cumprir, mas para vocês entenderem, em superfícies de metal, o vírus pode durar até 3 dias in vitro. Em cartolina, papéis, dura até 3 horas, 3 ou 4 horas. E quando a pessoa espirra, ele fica no ar em torno de 2 a 3 horas. Nossa. Então, a gente tem que pensar na coletividade. Eu vou poder sair? Não sei se tu não vai tocar ali na entrada da praia, que tem um local, pode ser que tu contamine, pode ser que alguém com a mão contaminada, botou a mão ali 2 dias atrás, tu botou a mão, mas eu não tem ninguém, não me contaminei, coça o olho e a pessoa não sabe de onde pegou Covid e muitas vezes foi numa cadeira. Então a gente tem que lembrar que... Quem tem rinite, eu tenho rinite, então eu tô o tempo inteiro aqui, ó, coçando os olhos e o nariz. Mais risco ainda, né, Flávia? E a gente tem que pensar assim, ó, como que funciona a mente do ser humano? Eu estou indo na praia, porque eu moro em frente à praia. Mas aí uma pessoa vai se achar no direito de ir na praia porque a outra está indo na praia e mora a 3 quadras dali. Mas também pensa, não, mas a praia está vazia. E aí, nesse entremeio, 2 pessoas que acharam que a praia está vazia se cruzam caminhando na praia com uma distância menor que 1 metro. Então, não é tão simples assim, né? Uhum. E outra coisa, né, Flávia? É a mesma coisa, por que a gente não pode ir na academia do prédio, mesmo limpando tudo? Porque a gente não consegue tirar o vírus 100%. E assim, eu não estou na academia, né? Mas tem pessoas
que sentem falta da academia diariamente e ficaram muito chateados porque foi fechado a piscina do prédio, foi fechado a academia do prédio, mas isso pensando no bem coletivo. Nós somos pessoas diferentes, né? Temos hábitos diferentes. Sim, E, gente, tem tanto infelizmente, a melhor aplicativo, forma... né? Oi? Para malhar em casa, tem aplicativo. Sim. A gente tem que voltar mais ou menos para os anos 80 ali, olhar na Estar TV, em a casa. yoga, alguma coisa. Ó, o banho de sol ao ar livre, né, nós estamos em quarentena, não é permitido. O recém-nascido vai estar repondo vitamina D a partir dos 15 dias a um mês de vida, então ele pode voltar a tomar sol quando a quarentena for suspensa. Assim como as crianças que precisam vacinar com 2 meses e que o posto de saúde pode estar interditado por causa do Covid, tem a opção de entrar em contato com as clínicas particulares e fazerem a vacinação a domicílio. Assim como tem alguns municípios também que depois provavelmente devem também estar orientando essa questão da vacinação, como que vai ser feito. Mas a gente vai ter que esperar a posição do governo em relação à questão das vacinas. E a influenza agora precisa ser vacinado e a gente vai ter que arrumar uma forma de vacinar de forma segura para não ir vacinar para a influenza e voltar com o coronavírus para casa. Então, tudo agora vai ser questão de bom senso e organização, e eu penso que a prefeitura aí dos municípios vai estar organizando a questão da vacinação para a influenza, né? De uma forma que seja segura para os pacientes, porque não vai dar para fazer uma fila quilométrica, as pessoas tossindo e ficando próximas umas às outras. Exatamente. E Também tem a questão do supermercado. Muita gente está indo fazer compra, mas volta para casa, entra em casa com o mesmo sapato, a roupa, a bolsa, a chave do carro. Tudo isso já pode estar contaminado, não é verdade, As Flávia? pessoas que saem na rua têm que usar máscara e luva. Chegando em casa, seria melhor que já tirasse a máscara e a luva e colocassem no lixo. E vá fazer higiene com água e sabão, de preferência, se puder tomar um banho, melhor. Mas principalmente do rosto e dos braços, mão e antebraço, né? Um E grande deixar o problema... sapato lá fora. O ideal é só levar a chave do carro e a carteira, nem levar a bolsa, né? Porque você está indo para fazer compra. E também, quando chegar em casa com essa compra, tentar higienizar tudo, né? A vacina da influenza é apenas para crianças acima de 6 meses, tá? Aí Tá. quem tem que se vacinar são os cuidadores, pai, mãe e avós, para fazer uma proteção contra a influenza. O grande problema agora também são os profissionais de saúde que têm família. Nós não podemos nos afastar, né? Nós somos como a polícia. Eles não vão poder sair, nós vamos ter que ficar no fronte do coronavírus. Então, a gente vai usar o máximo possível os EPIs, que a gente chama, né? Os equipamentos de proteção individual, seguir as recomendações da direção do seu trabalho e do Ministério da Saúde, comunicar a chefia superior sobre viagens em contato com o vírus, mesmo estando assintomático, e fazer o ritual de ir com uma roupa para o trabalho, vestir uma roupa no trabalho, que não é a que vai voltar para casa, e chegar em casa, tomar banho e fazer o máximo possível, né? As pessoas estão perguntando aqui sobre o dinheiro, se o dinheiro pode estar contaminado. Tudo pode estar contaminado, gente, tudo. Né? O vírus, ele fica em qualquer superfície que alguém tossiu. O quanto tempo dura daí esse vírus em papel, em metal, né? Com coisas porosas dura menos tempo, que é o caso do dinheiro, dos papéis. E o importante é, para que tu vai usar dinheiro? É para comprar alguma coisa. Se você comprou, você está furando a quarentena. Então, não, hoje até compra em supermercado. O supermercado Angeloni, por exemplo, é um que tu pode fazer as compras pela internet, só que está demorando em torno de 10 a 12 dias para chegar. Então, não vai faltar comida, não precisa estocar. Se as pessoas já estão ali, faz uma compra pequena e faça a quarentena. O máximo possível. Se você pedir comida pelo delivery, você vai ter que descer, chegar em casa, lavar a mão, passar o álcool gel, lavar o rosto, porque você vai ter contato com outra pessoa. Então, é bem caótico essa situação. Ficar em casa e não falar com ninguém é o melhor. Mas o não falar com ninguém não é assim. A gente pode fazer grupos de apoio, né?
A gente pode falar com as pessoas através da internet. Tem tantas formas hoje de a gente estar conectado com as Sim, pessoas. Aqui na tanto pelo Instagram, Facebook, tem vários aplicativos para fazer videoconferência, as pessoas podem conversar, tá se vendo, né? Uhum. Não É vai o estar momento podendo de se se formar. conectar mais com as pessoas, até para as crianças, né, Flávia? Que eu desliguei a TV, a gente só está assistindo desenho. A nível informativo, TV não, porque o meu filho chegou ao ponto de dizer assim para mim: mamãe, chega de notícia do coronavírus. Eu acho que isso é massacrante para eles, É né? massacrante, a gente pode, inclusive, ter transtorno de ansiedade e depressão por causa agora da pandemia, né? É uma Uhum, situação muito atípica no mundo todo, até pelo medo do incerto e do imprevisto sobre o que vai acontecer, pelo fato de ser uma doença nova, que não tem tratamento, que não tem vacina, então a gente não sabe o comportamento que vai ter no Brasil. Então, assim como vocês estão se sentindo angustiadas e tristes, os profissionais da saúde estão igual. Né? E o fato da quarentena é benéfico para tudo. Se vocês forem ver, tem algumas crianças que estavam ficando doentes toda semana na escolinha, que agora em uhum. casa já estão melhorando. Então, a quarentena tem vários benefícios. Assim como ela protege contra o coronavírus, vai proteger contra a influenza, vai proteger contra o resfriado comum, vai proteger contra a diarreia infecciosa. Então, ela vai ser benéfica em vários pontos. E quanto mais álcool gel e lavar a mão e o rosto, menos doenças nós vamos pegar e a gente vai conseguir transpor esses meses aí, que não vai ser uma semana, tá, pessoal? Talvez a quarentena, eu não sei como que eles vão ampliar ou não, mas o isolamento social vai ficar ainda por muito tempo e é importante o grupo de amigas estar conversando e uma apoiando a outra. Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua, ver se tem mais alguma. E sobre o risco em crianças, nós não temos muitos casos graves em menores de 9 anos. Eu vou perguntar aqui. Tá. Ó, mesmo em casa, precisamos lavar as mãos de 3 em 3 horas? Então, se você não está doente, né? Se você não está doente, você não saiu para a rua, você não precisa ficar lavando as mãos de 3 em 3 horas. Não tem um entendimento. Agora, se você está num local público, você vai lavar a mão, não vai ser de 3 em 3 horas. Por exemplo, eu, né, que trabalho no hospital, eu lavo a mão a cada 5 minutos. Cada contato que eu tenho com alguém, eu preciso lavar minha mão. E a gente usa máscara, né? Quando vai ter contato tem risco de alguém tossindo, a gente vai usar máscara, né? O contato com outros pacientes, na emergência, hoje já se está usando os EPIs direto. Então, não existe um horário fixo. Esse 3 em 3 horas deve ser algo cabalístico, é como dar mamada de 3 em 3 horas. Tu vai lavar sempre que for exposto, né? Então, se tu está dentro de casa, você não saiu, você vai lavar a mão se você foi no banheiro, se você comeu alguma coisa, enfim. Ou se Claro. tem alguma criança doente, que daí você vai lidar com ela, você vai lavar a mão, você vai trocar a fralda, você vai lavar a mão. Aí dentro de casa é o habitual. E se a criança ficar doente, febre, o que fazer? Tem algum remédio que ela pode tomar ou que ela não, ou tem algum que ela não deve tomar? Quando se preocupar? Quando é preciso chamar o pediatra, né? Como o Dr. Kids faz atendimento domiciliar. Nesses momentos que a gente vê a importância do acompanhamento pediátrico, né? Então, assim, as famílias geralmente fazem o acompanhamento pediátrico adequadamente. Então, a primeira coisa, como os consultórios estão fechados, você entra em contato com o seu pediatra e passa a situação. Né? A gente está orientando agora que crianças que tenham só febre estejam bem, fiquem em casa, e só vão sair de casa aquelas que tenham febre, tosse e falta de ar, ou aquelas que cortarem o queixo, que vai precisar fazer sutura na emergência, ou está brincando em casa, caiu, vai precisar de um raio-x. Então, aquilo que seja realmente emergência. Ah, tá com coceira na pele, tem uma bolinha na pele, tem uma mancha na pele, gente, não é o momento, né? Vamos deixar isso para depois.
Meu filho não está comendo, quero fazer exames de rotina. Dá para ser feito? Dá. Tem, né, o Dr. Kids, atendimento domiciliário, a gente faz isso em casa, mas devido ao alto volume de consultas, a gente precisa ter uma visão coletiva e deixar para aquelas pessoas que realmente precisam, ou para os bebês menores de 6 meses que precisam fazer aquela consulta mensal. Olha, ela está perguntando, e as crianças que têm crise de bronquite com frequência, como proceder, né? Tem muita criança que tem... Tudo que for falta de ar precisa ir para emergência, né? Uhum. Se a sua criança está com uma crise leve, porque geralmente as crianças que têm bronquite, a mãe já conhece, né? Ela sabe quando precisa ir para emergência. Então, vai seguir o mesmo protocolo. Mas aí, preferentemente, se tiver máscara, já coloca e vai para a unidade de saúde para estar conversando e procurando atendimento. Entendi. Os profissionais estão nas unidades de saúde e alguns locais já têm separado o atendimento para Covid-19 e os outros tipos de atendimento, mas o o coronavírus, ele não sabe ler placa, então ele anda por tudo, né? Então a gente precisa ter cuidado. Ó, tem um bebê ali, ó. Meu bebê está com tosse forte e catarro. Devo levar no PA? Muita coriza também. É difícil falar sem ver a criança, né? Então, mais uma vez, se tiver febre, tosse e falta de ar, vai ter que ir para emergência. Caso não tenha febre nem falta de ar, aí precisa conversar com o seu pediatra e ver qual é a orientação dele. E as mães que não têm acesso ao pediatra agora, o que fazer, Flávia? Tem algum remédio que elas podem usar e aqueles que elas devem evitar? Em criança, nenhum remédio deve ser dado sem orientação médica. Então, se está com dúvida, todas as cidades estão liberando o telefone, um 0800 ou WhatsApp. Entre na internet, veja na página do seu município qual é o telefone, entre em contato com esses telefones e conversem sobre a possibilidade de ir até o atendimento. Porque na criança, Flávia, quais os sintomas na criança do Covid? Que a mãe pode desconfiar? Todos é semelhante. É febre alta, tosse persistente, né? E falta de ar nos casos graves. Ou então dor de cabeça, mal-estar. É como um quadro de gripe forte. Porque chegaram a dizer que o Covid não tem catarro. Isso é verdade? É verídico? Não tem como dizer, porque assim, tudo que é inicialmente começa com uma tosse seca e depois fica uma tosse produtiva, porque a via aérea produz secreção. Então, não tem como diferenciar pelo teor da tosse. A tosse seca é uma coisa, a tosse produtiva é outra. Não tem como. Ó, ela tá falando que o bebê ela não viu ainda se tá com febre, mas ele faz uso de Clenin e Aerolin, conforme a pediatra orientou. O que ela tem que fazer? Tem que continuar seguindo o que o pediatra dela... Sim. E outra coisa, Flávia, então a criança pode estar com vírus e não estar febril também? Só com outros sintomas? Ele pode ter o vírus, aí ser portador assintomático, que é algo que a maior parte dos casos são transmitidos por portadores assintomáticos. Ele pode ter tal vírus, mas o vírus leva em torno de 3 a 7 dias para se manifestar após... Se eu me expus a um vírus, posso demorar até uma semana para desenvolver sintomas. E depois eu levo 14 dias para poder melhorar e não passar mais esse vírus. Mas ele já começa com febre alta, tosse persistente e vai ter dor no corpo, mal-estar, o que é igual ao quadro da influenza. Então, precisaria dos kits para poder fazer a diferença diagnóstica. Tanto que toda pessoa que tem esse quadro de febre, tosse e mal-estar, ele é testado tanto para influenza quanto para Covid-19. Entendi. Então, se não está com febre, não precisa se preocupar. A princípio não, porque o quadro começa com febre e tosse. Com febre e tosse. Então é isso, não meninas. É que não precisa se preocupar com o Covid. Pode ser uma infecção bacteriana, uma pneumonia sem febre, e aí vai ter que ter uma avaliação no caso de falta de ar. Né? Aqui, ela está perguntando, tem risco de a criança estar em casa, né, e ser assintomática? E acho que ela quis dizer de passar para os mais velhos. Tem sim.
É o que acontece com várias crianças, e por isso que o isolamento social é para todo mundo. É porque os idosos são os que sofrem mais, mas eu posso ser uma portadora sintomática e espalhar para criança, espalhar para idoso, espalhar em gestante, porque eu tenho sintomas, pode sim. É isso que as pessoas têm que entender, é essa a importância do isolamento social. Porque, eu tô vendo meu vizinho, ele tá bem, mas ele pode ser um portador assintomático. Ele pode estar no período assintomático, um dia depois começa a febre e a tosse, e aí escambou, porque você entrou em contato. Assim como não adianta ficar em isolamento descendo para levar o lixo. Qualquer motivo é motivo para sair do apartamento. Aí você se contamina no elevador. Outra coisa, a etiqueta da tosse, não ficar tossindo para fora, né? Carregar um lenço agora. E se tiver cheio o elevador, você tem que esperar que pessoas de famílias diferentes não usem o mesmo elevador. Então você espera as duas pessoas que estão ali descer e depois você desce com a sua família. Porque essas pessoas podem estar contaminadas, ou você pode estar contaminado e contaminar outras pessoas. Então, essa sensação que a gente sente que o vírus pode estar em todo lugar, ela é real. Porque ele pode realmente estar em todo lugar. Ele pode estar em todo lugar. Infelizmente, no Brasil, agora que nós fechamos os aeroportos, e demoramos muito, assim como a Itália, para tomar entendimento sobre o isolamento social, demoramos para acreditar, mesmo com o decreto do isolamento social, as pessoas continuaram saindo, enfim. Agora, eu sempre falo, vai ser a prevenção de danos, fazer o máximo possível, evitar sair de casa para evitar se contaminar. Enfim, ou pegar alguma outra doença que pode predispor ao Covid, né? É porque, né, agora o ideal é ficar em casa. A gente até tem uma live às 15 horas com a nutricionista e a gente vai estar falando exatamente sobre isso, a alimentação que a gente deve ter para tentar dar um up, né, na imunidade da criançada e da gente também, né, Flávia? Agora, uma das coisas que é importante, gente, nesse período que a gente entra em pânico, existem algumas coisas, sim, que podem melhorar. Vocês podem conversar com o homeopata que acompanha vocês, mas, assim, não existe milagre. Existe comportamentos para melhorar a imunidade. E aí é comer bem, frutas, verduras, né, ter uma alimentação variada. Essas coisas que aparecem no Instagram, de soro da imunidade, remédio da imunidade, isso não existe. E às vezes vai estar pagando algo que não vai fazer diferença, né? E aí você esquece de lavar a mão, de tudo isso. Então, agora, as pacientes têm, né, os seus profissionais que acompanham, e eu tenho certeza que vários pediatras, homeopatas, nutrólogos, nutricionistas vão estar fazendo lives no Instagram, dando dicas de como melhorar a imunidade. Mas, assim, não adianta também se entupir de suplemento vitamínico. Às vezes, tu pode fazer uma intoxicação por vitamina C numa criança. Então, tem que ter um pouco de critério com criança, tá bom? A alimentação é tudo, né, Flávia? Ela está perguntando aqui se ela pode reutilizar a máscara. Não, ela é descartável, tá? Saiu na rua, chegou, bota tudo fora. Ai, gente, assim como não dá para reutilizar as luvas. Então, nada de ficar e é por em isso casa. que a gente precisa evitar sair. Porque senão a gente vai gastar muito EPI e a indústria não vai dar conta de produzir isso em alta demanda, né? Gente, é no mercado uma vez, compra tudo que precisa, a gente tem que se adaptar também. E não precisa fazer estoque, gente. Não vai faltar papel higiênico, não vai faltar alimentos. Tenta fazer o pãozinho em casa, fazer o bolo em casa, né? Para tudo não ser motivo para sair de casa. Tem criança escrevendo ali, ó, mamãe que se apoia, tem certeza que é um baby escrevendo. Então tá, Flávia. A última pergunta. É verídico que a gente não deve usar ibuprofeno? O ibuprofeno é uma medicação que nem eu uso de rotina. Em crianças deve ser usado com muito critério, tá bom? Os Estados Unidos usam muito o anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório, que é esse tipo de remédio que o ibuprofeno ele pode dar alterações renais transitórias na criança. Então, a gente tem o paracetamol, que é mais seguro, que também tem critérios para usar. Temos a dipirona, né, que alguns pacientes não podem usar, mas aí o médico vai dizer. O ibuprofeno, ele é uma opção. Mas como toda doença viral, o ibuprofeno ele não é indicado para a gente usar muito na influenza, não é indicado para usar muito em gastroenterite infecciosa. Por quê? Porque geralmente quando a criança está doente, ela para de comer.
ou para de ingerir líquidos. Então, quando tu diminui a ingesta de água, tomando ibuprofeno, tu sobrecarrega mais o rim, podendo ter uma insuficiência renal transitória que vai melhorar ou pode não melhorar em alguns pacientes. Então, assim, o ibuprofeno tem que ser usado com muito critério. E tem esses estudos aí mostrando que o coronavírus se multiplicou mais em presença do ibuprofeno, assim como tem ainda estudos iniciais sobre alguns remédios para pressão que interferem e melhoram a reprodução do Covid. Nós vamos ter que esperar ainda mais meses para que os cientistas consigam dizer algo com certeza. Mas medicação em criança a gente tem que evitar o máximo possível. Assim como anti-inflamatórios, antibióticos sem necessidade, como corticoide, que também é um anti-inflamatório, só que é hormonal, o predicin, a prednisolona, a dexametasona, todos os xaropes que têm um corticoide, eles devem ser usados com muito critério. Isso acho que vai ser um aprendizado, o coronavírus vai ser um aprendizado muito grande para toda a população. É verdade. Tanto no que diz respeito sobre os hábitos de higiene, né? Sobre os hábitos de convivência, mas principalmente sobre o não uso desnecessário da medicação. Flávia, uma coisa, não sei se é verídico, mas eu estou fazendo, porque a minha bisavó tinha o costume de dar uma colherzinha de vinagre de maçã todas as manhãs pra gente. E eu estou fazendo isso, né? Porque a gente é coisas que ficam no coração. Uhum. O que tu acha? Vinagre de maçã é a base de fruta, enfim, não conheço a indicação científica, mas assim como limão de manhã cedo não faz mal, vinagre de maçã não faz mal, tudo que for natural, gente, pode fazer, tudo é sentido. E eu Então, também tem tô lavando o nariz dele 3, 4 vezes por dia. É muito? a higiene nasal é algo muito importante, principalmente nos casos gripais, né, para não acumular Ele não sujeira, tá vírus, bactérias. Eu tô Sim. fazendo da E mesma daí tu forma. limpa a via aérea e também retira o acúmulo de germes que estão ali. Só tem que cuidar, às vezes, que a lavagem em seguida pode deixar a via aérea ferida e mais permeável entrando no vírus. Então, de manhã e à noite seria ideal. Isso. E aí, se a criança está gripada, vai limpar sempre que tiver o acúmulo de secreção. E se ela não tiver, vai eliminar os germes, né? Uma vez ao dia, duas agora com essa questão dos vírus, né? Então, tá, Flavícia. Obrigada. Muito obrigada. Eu espero que eu não tenha deixado vocês muito em pânico, mas as pessoas precisam entender que sim, nós estamos numa pandemia, que sim, nós estamos em isolamento social para tentar diminuir o número de casos e que sim, pessoas vão ficar extremamente doentes e o que a gente puder fazer para evitar que os nossos filhos fiquem doentes, para evitar que outras pessoas possam ficar doentes, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer, então vamos nos dar as mãos e vamos nos proteger. Se dar as mãos virtualmente. Não, virtualmente, isso mesmo. E a Flávia é uma super parceira aqui do Doce Diário Materno. Se vocês ainda tiverem muitas dúvidas, é só me mandar mensagem em privado que a gente marca uma nova live com a Flávia, não é verdade? Isso. Quando a gente tiver mais estudos aí sobre o comportamento do coronavírus em criança, a gente vai conseguir ter um... Tá bom? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, estou aqui com a gente. Flávia, e bom trabalho para ti, né? Deus